E estamos no ar em edição extraordinária, tudo por conta do futuro de Gabriel Bortoleto, ainda em dúvida se ele estará ou não na Fórmula 1 em 2025. Ao meu lado você vê o repórter Carlos Costa, que traz as últimas quentinhas, recém-apuradas por ele, nossa equipe, tanto a brasileira, tanto a do motorsport.com global. Carlos, o que será de Gabriel Bortoleto? O que você pode nos trazer aí de novidades? Salve, Eric, salve, galera. Isso, uma sexta-feira em que rumores sobre o futuro de Gabriel Bortoleto vieram à tona. Isso foi assunto, inclusive, na coletiva dos chefes de equipe, que teve a presença, aliás, do André Stella, comandante da McLaren. O dirigente italiano foi questionado sobre o assunto. Teve gente falando que já está encaminhado, teve gente falando que não é bem assim aí, com relação aos reportes da imprensa, mas o fato é que a gente se debruçou sobre essa história, especialmente depois do que disse o André Stella. Aqui trago até, né, as aspas dele quando questionado sobre se a McLaren liberaria o Bortoleto em caso de uma proposta para a titularidade em 2025. Sabe-se, parênteses aqui, né, que o Bortoleto é um dos candidatos fortes à vaga da Sauber, a única remanescente em caráter oficial, pelo menos, para 2025. Ele tem a concorrência especialmente do Valtteri Bottas, mas o André Stella disse o seguinte, abre aspas: gostaria de aproveitar essa oportunidade para dizer mais uma vez o quão bom é o trabalho que ele, Gabriel, vem fazendo nas categorias juniores, vencendo a Fórmula 3 e liderando a Fórmula 2 no primeiro ano. E isso leva ao fato de que acho muito, muito normal e natural que as equipes de Fórmula 1 estejam interessadas pelo como piloto. A McLaren não impedirá a possibilidade de Gabriel pilotar, perdoem, na Fórmula 1. Então, as conversas estão em andamento e veremos qual será o cenário para o futuro, fecha aspas. Foi o que disse aí o André Stella na coletiva de hoje. Mas, Eric, que a gente soube, através de contatos aí com fontes da McLaren e outras, inclusive, é que é preciso que se chegue aí a alguns acordos, denominadores comuns, termos, sejam aí cumpridos nessa conversa, nessa negociação, para que o Bortoleto, de fato, vá para a Sauber, né? Condições, para falar um bom português. A condição principal é o contrato de titular na mesa para o Gabriel, com a anuência do brasileiro, que é a parte mais fácil, quero crer, e, de fato, a garantia de uma vaga no grid no ano que vem. Se for para ser reserva da Sauber em 2025, como foi aventado já no passado, e voltou à tona, aliás, aí nos últimos dias, a McLaren não deve liberar o piloto brasileiro, porque ela tem planos futuros para o Gabriel Bortoleto, e isso libera em caso, de fato, de uma titularidade, porque ela paga, inclusive, parte da temporada dele na Fórmula 2, como, inclusive, a equipe do Bortoleto, o staff dele, quando questionado pela nossa reportagem, isso foi destaque, né? O financiamento de parte da temporada. Então, a McLaren não vai abrir mão para que ele seja reserva de uma outra equipe, por exemplo. Basicamente é esse o cenário, a gente pode aqui entrar em outras nuances, Eric. Perfeito. Então, só para arredondar para a galera, a McLaren, até por conta de ajudar no financiamento da temporada de 2024 da Fórmula 2 do Gabriel Bortoleto, não abre mão de ter o brasileiro por qualquer coisa. Se ele, por exemplo, qualquer outra equipe do grid pedir os serviços dele, mas como reserva de piloto de desenvolvimento e tal, a McLaren não libera. Só, entre aspas, libera quando observado se ela estiver no caminho, né, de um sonho, no caso da titularidade, ou seja, se Gabriel Bortoleto, em panos práticos, só libera se Bortoleto for titular da Sauber, porque até a outra equipe não tem nenhuma, a RB vai se virar com com algum outro piloto, a Red Bull idem, caso realmente abra a vaga do Pérez, ou seja, na prática... Pinto, né? Qualquer caso de vaga nessas duas equipes tende a ser o Cola Pinto, só pontuando. Exatamente. Então, no caso, McLaren, que ainda tem vínculo com o Bortoleto, só vai liberá-lo se ele for piloto titular da Sauber em 2025. Correto? É isso que nós conseguimos apurar. É isso. É aquela questão de bom senso, até porque a McLaren não vê em médio prazo uma vaga titular para o Gabriel Bortoleto, né? Fala-se que o Piastri eventualmente poderia sair, que talvez haja uma implosão interna da equipe, mas o fato é que tanto o Lando Norris quanto o Piastri têm contrato pelo menos até o fim de 2026. É um prazo muito longo para um piloto brasileiro, no caso, que tende a confirmar o título da Fórmula 2, né? Faltam ainda 2 etapas para o fim do campeonato, mas ele vem muito bem cacifado, né? Então,
A hora é agora e, se houver uma oportunidade, a McLaren vai liberar para uma titularidade. Se for para ficar na reserva, por que ela vai abrir mão dos direitos que tem sobre o piloto? Claro, tudo uma questão contratualizada, as partes de staff estão negociando tudo que está por trás desse vínculo, mas não tem por que a McLaren liberar para nada, e também não tem por que ela ficar no meio do caminho de um sonho de um piloto, caso ela mesma não possa oferecer, e é importante aqui pontuar, né? A McLaren paga aí parte da temporada do Bortoleto na Fórmula 2, mas não é o caso como foi o da Alpine com o Piastri, que houve ali um investimento de anos a fio e uma judicialização. Então, há, digamos, brecha para debate, diálogo e alinhamento entre McLaren e Sauber para um divórcio, de fato, entre McLaren e Bortoleto, nessa Exatamente. perspectiva, né? Era isso que eu O ia. Bortoleto... Manda. Não, era isso que eu ia ressaltar, porque uma vez Bortoleto titular na Sauber, o vínculo definitivo com a McLaren acabou. Então, por exemplo, se o Bortoleto vai para a Sauber ano que vem e, sei lá, Piastri, Norris saindo no tapa e um deles cai fora, a McLaren vai ter que ir atrás de outro piloto e não tem ali mais o seu reserva. Né? Então, isso também é muito, para a gente deixar muito claro. Se por um acaso isso acontece, uma vez que Gabriel Bortoleto seja titular da Sauber, ele não tem mais nenhum tipo de vínculo com a McLaren. Então é bem interessante colocar isso. Porque para Sauber ou para Audi, né, lembrando que a equipe vira Audi em 2026, não faz sentido você contratar um piloto sem que esse vínculo, um piloto jovem, caso sem que esse vínculo tenha um prazo médio ou longo. Né? É uma aposta para o futuro, um investimento que a equipe vai fazer. Se for para contratar por um ano só para devolver o piloto para outra equipe, mantenha Bottas. Não contrata algum outro piloto. A Sauber, a Audi quer ali uma garantia, um planejamento de médio e longo prazo, e com isso até usa como poder de barganha para que de fato tenha os direitos sobre o piloto. Então é basicamente esse o cenário envolvendo o Bortoleto, que de forma alguma significa que ele não estará no grid. Acho até que a tendência é que isso tudo se resolva para que ele esteja na Fórmula 1 ano que vem. Perfeito. Enquanto isso, também há o Valtteri Bottas, que a gente bateu um papo com ele nessa última quinta-feira, que aparentemente, né, Carlão, já não tem mais muito o que fazer, né? Segundo ele mesmo, todas as condições já estão muito claras de ambos os lados, e aí agora é uma opção da Sauber em querer ou não, né? Exatamente. O Bottas destacou isso na entrevista exclusiva que concedeu a mim e a Eric e Gabriel, aliás. Eric esteve na minha companhia, a gente viu o Bottas chegando com um copinho ali repleto de uma bebida vermelha que suspeitávamos ser um Campari, um Negroni, não era. Fica o mistério sobre o que de fato continha Valtteri Bottas naquele copo, mas ele destacou, entre outras coisas, para a gente que da parte dele o acordo para a renovação contratual já está alinhado com a Sauber. Cabe à Sauber simplesmente dar o sinal verde. Ele fala, inclusive, né, textualmente, I'm waiting for the green light. Então, assim, a Sauber aparentemente está negociando nas duas frentes para ver o que é melhor para ela, e ela se coloca nesse direito uma vez que tem a última vaga no grid, com exceção ali da situação da Racing Bulls ou da Red Bull, né, que aí é uma outra situação, é um pouco diferente. Perfeito. Então, Carlos Costa, olha só, nesse sábado a gente tem carro na pista novamente, teremos a corrida sprint e depois o treino livre. Treino livre não, o treino classificatório. Estou com saudades de treinos livres em Interlagos, por isso que eu acabei colocando aqui, mas o treino de classificação e a corrida no domingo. Obviamente, aqui na Motorsport TV você vai ter a repercussão habitual, o pod sprint depois que acabar a corrida sprint, depois o Q4, seguindo ali o treino classificatório para o GP de São Paulo de Fórmula 1. A corrida acontece no domingo, 2 horas da tarde, horário de Brasília, e obviamente teremos aqui a presença de Rico Penteado e hoje confirmado já piloto Júlio Campos no pódio no domingo, falando tudo o que acontecer na pista do Autódromo José Carlos Passe. Alguma coisa que a gente deixou passar para complemento, Carlão? Não, acho que é isso, né? Ficar aí na expectativa pelos próximos desdobramentos e colocar os pingos nos is, né? Não é que o Bortoleto já está contratado pela Sauber, também não significa que ele não vá para a Sauber, as coisas simplesmente ainda estão acontecendo. E posso aqui revelar as nossas fontes, mas gente grande que repassa a realidade dos fatos com a reserva do sigilo da fonte, mas
Enfim, vamos esperar o que vai acontecer daqui para frente. Perfeito. Eu quero agradecer ao Carlos, eu quero agradecer a você que nos acompanha aqui. Lembrando, né, teremos o desenvolvimento e a finalização dessa novela, uma outra novela, né, mas você pode acompanhar no motorsport.com. Acompanhe também as nossas redes sociais, cobertura mais do que especial nesse fim de semana do GP de São Paulo. E se você ainda não se inscreveu, por favor, né, vai lá, se inscreve, ative as notificações, porque você não perde tempo em conferir o nosso conteúdo. Um grande abraço ao Carlos, ao Jeff na técnica e a você, e até a próxima. Tchau, tchau.